Eu e a mudamos muito, mas, talvez, não tenhamos mudado o suficiente. De certa forma, começamos a repetir os mesmos deslizes de outrora, embora contrariando a minha opinião, já havia dado início à construção de um grande hospital. Perdoem-me, se não estou conseguindo coordenar bem as ideias. No entanto, faço questão de que a comunidade espírita saiba, não somos espíritos missionários. Eu e simplesmente fomos admitidos na condição de servidores do setor da mediunidade pela caridade de nossos maiores, para que aprendêssemos a dar de graça o que de graça recebemos. Pouco ou quase nada ainda sabemos do Evangelho. O povo é que cometia o erro de nos endeusar e, especialmente a mim, conceber as luzes que o meu espírito está longe de possuir. E, voltando-se em minha direção, o Dr. Ricardo concluiu: é por este motivo, Dr. Inácio, que estamos aqui, eu e encaminhados pelo Dr. Bezerra de Menezes. Precisamos nos tratar e, quem sabe, nos colocarmos em melhores condições para o futuro. Agora, que conhecemos a filosofia espírita, não queremos deixá-la e tencionamos continuar a serviço da causa, que, reconhecemos, transcende a nossa limitada compreensão. Queremos nos habilitar, para, futuramente, trocarmos de posição. Pretendo reencarnar e ser médium. Vejamos, porém, o que a misericórdia divina nos reservará. Se não cumprimos com a suposta missão que os nossos irmãos nos atribuíam, pelo menos aprendemos e continuamos sob intenso aprendizado. É impressionante, doutor, como o espírito tende, nas experiências do presente, reprisar o passado. Sentiu-se inicialmente atraído para a cidade do interior do estado de Goiás, pelas notícias que corriam em relação a garimpo promissor de ouro e diamante. Não sabíamos, eu e ele, que estávamos indo ao encontro do destino. A gente não sabe nada da gente, e quer saber dos outros, do karma dos outros, do destino dos outros, da vida dos outros. Eu fico verdadeiramente pasmo diante de tanta gente metida à besta, gente espírita aí, que se mete a interpretar a tarefa dos outros e a dizer o que foram ou deixaram de ser, em pregressas existências. De minha parte, doutor, agradeço, sensibilizado, aos amigos que me representaram a figura com uma luz resplandecente no peito, mas, todas as vezes em que me ocorre tal imagem distorcida de mim, eu me envergonho e me lembro de que, há quase 100 anos, eu e nos encontramos rastejando e não sabemos quando haveremos de nos colocarmos de pé. Rastejando, meu filho, todos, quase sem exceção, nesta sala, nos encontramos. Você e não estão sozinhos, não. E é muita gente boa no mundo iludida quanto à sua verdadeira situação espiritual. O pessoal espírita, um ou outro fica fora da lista. É de uma ingenuidade sem par. Qualquer médium ou orador que apareça logo é rotulado de missionário. E o pior é que o infeliz acredita. Acredita e fica na expectativa de mais. Ora, mais provador do que médium, só outro médium. O doutor Ricardo sorriu, descontraiu-se um pouco e acrescentou: não tínhamos mesmo como escapar daquela situação, não é, doutor? Espíritos comuns. O que poderíamos fazer? Em sã consciência, eu não posso consentir que assuma toda a culpa sozinho. 24. Enquanto a R e o Dr. Ricardo eram encaminhados por Manuel Roberto e Modesta aos aposentos a ambos destinados, Odilon, Paulino e eu tratamos de ultimar preparativos para a excursão que planejávamos às regiões abaixo da crosta. Evidentemente, não era a primeira vez que tomávamos a iniciativa de visitá-las, todavia nos convém esclarecer que as regiões mencionadas são de grande extensão, constituindo mesmo um universo à parte, dada a diversidade da vida com que nelas nos deparamos. Em rápidas palavras, jamais lograríamos descrevê-las com exatidão, já que se constituem, internamente, numa espécie de anel, a circundar todo o orbe. Milhares e milhares de espíritos, humanos e sub-humanos as povoam,
bem como seres que eu não saberia classificar, seres em estado de transição, no que se refere à forma e à capacidade intelectiva, e outros de existência fugaz, ou seja, seres que são exteriorizações mentais, os já denominados por André Luiz, em suas obras, de formas pensamentos. Interessantes as formas pensamentos. A ideia tem o poder de plasmar o que concebe. Imaginemos se tudo que os homens pensam no mundo se exteriorizasse, teríamos, sem exagero, um gigantesco espetáculo teratológico, só concebido pela ficção. Essas formas pensamentos, que poderíamos rotular de reais, existiriam, não obstante, por determinado tempo, de maneira concreta. Ainda bem que o pensamento do homem jaz encanado na caixa craniana e o cérebro, que ele não sabe utilizar em todo o seu potencial, impõe limites à sua imaginação doentia. Caso contrário, assistiríamos a verdadeiro duelo de titãs, em que as criações mentais de ordem inferior haveriam de se digladiar. O que é a vibração negativa? Nada mais que uma onda viva que se estende e que, não raro, ganhando forma, se arremessa contra o alvo que se quer atingir. A vibração pode, em determinada circunstância, tomar a forma de um punhal, de uma serpente, de uma nuvem escura, de um projétil certeiro, de um soco que se desfecha, enfim, de répteis, os mais variados, e de animais peçonhentos desferindo ataques contra a presa. Da mesma maneira que o pensamento é capaz de plasmar criações de ordem superior, com maior facilidade, em nossa atual conjuntura evolutiva, plasmas de ordem inferior, que o pensamento modela e sustenta por um tempo mais ou menos indefinido. Os que lidam com a chamada magia negra sabem lidar com as forças referidas. Há coisas estranhas no universo e ainda completamente desconhecidas dos homens. Por exemplo, determinadas formas pensamento que se plasmam a partir da mente humana concentrada no ódio, no desejo de vingança ou na simples vontade de fazer o mal, são como que dominadas ou alimentadas pelos espíritos obsessores que a elas se enlaçam e as cavalgam, como alguém que pilotasse um torpedo ou, mais modernamente, um carro-bomba, direcionando-o. Essas criaturas fictícias vampirizam as suas vítimas e, em quase todo o processo obsessivo, se fazem presentes, e apenas e tão somente a força da oração e seu poder é que se desintegram. Recordo-me de nossas experiências mediúnicas no sanatório, em Uberaba, quando Modesta, através de sua faculdade clarividente, as descrevia e chegava a confundi-las, junto àqueles que prejudicavam, com a presença real dos obsessores. Neste sentido é que entendemos a chamada auto-obsessão, pensamentos escapando ao controle do cérebro e tomando formas dantescas, sugando a energia vital ou mental de seus criadores. A ideia fixa é uma forma pensamento. Quem pensa, sistematicamente, em determinada doença, acaba por atraí-la, fragiliza as defesas do organismo e se predispõe a receber o micro-organismo patogênico que se desenvolverá no meio de cultura que lhe está sendo oferecido. O universo é uma criação do pensamento divino, que o concebeu e o sustenta. Se Deus parasse de pensar uma única fração de segundo, o universo se esboroaria. Vejamos bem, tudo que o homem materializa com as mãos é uma criação de seu próprio pensamento. O que é a matéria? A matéria é a energia condensada, com as partículas atômicas que a estruturam-se movimentado em baixa velocidade. Homem pensa, toma dos inesgotáveis recursos da natureza determinada porção de matéria, energia, e dá-lhe a forma que concebe, age, em tudo que cria exteriormente, como o escultor que trabalha a estátua numa pedra bruta. Se o homem fosse capaz de lhe soprar nas narinas o princípio da vida, a estátua de mármore bem que se movimentaria. Mas, voltemos às nossas experimentações mediúnicas no sanatório. Em nossas sessões, com auxílio dos guias, Modesta sempre descrevia as formas pensamentos que observava ao lado de alguns internos de maior gravidade.
Lembro-me de que, certa vez, em estreita simbiose mental com uma senhora vampirizada, ela viu diversos pulgões em sua vasta cabeleira, que penteava noite e dia. Vejo, disse-nos, dezenas de pequeninos passeando em sua cabeça e outros grudados em seu couro cabeludo. Alguns deles se me assemelham a filhotes de serpentes, que se lhe enroscam nos fios de cabelo, como se a nossa infeliz irmã fosse o retrato da Medusa. Convém, Inácio, para aliviá-la, que providenciemos que os seus cabelos sejam raspados e as suas unhas bem aparadas. Valendo-me da oportunidade, estabelecemos o diálogo que, em síntese, reproduzo. Você percebe, perguntei, algum espírito obsessor nas proximidades de nossa irmã? Não, todavia, à medida que ela esmaga os pulgões com as mãos ou os retira com o pente, tenho a impressão de que outros vão chegando, como se surgissem do nada. Coitada, como deve sofrer, é uma obsessão à distância. Poderíamos dizer que sim. O que não terá feito essa pobre, em vidas que já se foram? Segundo o marido, que a trouxe e providenciou a sua internação, o problema começou a se manifestar na adolescência, melhorou quando começaram a namorar, mas se agravou a partir de sua primeira gravidez. Ela é mãe de 3 filhos, que moram com o pai em um sítio próximo à cidade. Vejamos, Inácio, se consigo penetrar em seu psiquismo. Por favor, oremos neste sentido e peçamos aos nossos benfeitores que nos auxiliem. Depois de quase 10 minutos de silêncio, Modesta voltou a falar. Estou vendo. Não sei precisar a época, mas estou vendo a nossa irmã na condição de rica fazendeira. Extensos cafezais, muitos escravos trabalhando. Vejo-a senzala. Meu Deus! Quanta miséria! Que horror! O mau cheiro é insuportável. Carne humana apodrecendo em vida. Diversos escravos feridos estão com bicheiras. Ela não os trata, sequer com creolina. Estão amarrados num canto escuro da senzala. O ódio por ela é uma espécie de vibração que vai tomando forma, ganhando vida, respirando pouco a pouco. Os escravos têm bicheiras nas pernas, na cabeça, na boca, nos órgãos genitais. Meu Deus, quanta maldade! Melhor seria se ela mandasse eliminá-los. Vejo-a entrar com um lenço tapando as narinas. Sinhá, clama pobre escravo que está sendo devorado vivo. Mata os bichos. Sinhá, mata. Mata os bichos do preto velho, mata. Ela os olha com desprezo e tenho a impressão de que, aos poucos, enlouquece. A sua revolta é oriunda de 3 abortos consecutivos, que sofreu. Inveja os negros que procriam com facilidade. Após breve intervalo, Modesta continuou. Estou ouvindo, Inácio, ouvindo que ela ouve sem parar. Sinhá, mata os bichos. Sinhá, mata. Mata os bichos do preto velho, mata. No caso dela, a obsessão é a voz do tempo. Como, meu Deus, ela está coberta de varejeiras. O seu corpo espiritual é um ninho de vespas. Inácio, eu nunca vi coisa igual. Meu Deus, que horror! Quer dizer que não há obsessor por perto? Indaguei. Obsessor que possamos atrair para tentar a doutrinação? Não, Inácio, não. A obsessão, em muitos casos, é uma semente plantada que se desenvolve sozinha. É o remorso, é o arrependimento, é a loucura. Enfim, o ódio que ela suscitou contra a própria maldade. Casos assim são mais difíceis de serem tratados, ponderei. Sem dúvida, Inácio, sem dúvida, redarguiu a médium em transe. Os nossos benfeitores estão me dizendo que, infelizmente, é provável que ela termine assim a presente existência. Não há nada que possamos fazer. Zelar por ela, para que, pelo menos, não lhe faltem as necessárias condições de higiene e o pão de cada dia. O resto é um acerto de contas dela consigo mesma. A referida irmã, praticamente abandonada pelos seus familiares,
veio a desencarnar quase 10 anos depois. Pouco falava, mas, quando abria a boca para dizer alguma coisa, repetia: mata os bichos, mata. Mata os bichos do corpo da Sinhá, mata. Não houve explicação para o seu desenlace. O coração simplesmente parou de bater, naquele organismo descorado da pobre senhora, que se recusava, inclusive, a tomar banho de sol, vivia encolhida em um canto da cela e, quase sempre, em completa nudez, que tentávamos cobrir, envolvendo-a com um cobertor, já que transformava em trapos todas as suas vestes. 25. Deixando o hospital, Odilon, Paulino e eu nos pusemos rumo à crosta, utilizando-nos para tanto, de uma nave semelhante a um helicóptero sem hélices, movida a uma espécie de energia, derivada do átomo, que os homens ainda conseguirão desenvolver. Por aqui, nós a denominamos de energia silenciosa, já que não provoca nenhum ruído e qualquer espécie de combustão. É uma energia condensada em pequenas placas, que simplesmente se gastam e são substituídas por outras. Nem sempre, em nossas excursões às vizinhanças do orbe, utilizamos a faculdade de volitar, por contarmos com inúmeros veículos em nosso plano que nos ensejam fazê-lo, sem maior dispêndio de força de nossa parte. Reservamos a volitação para quando não podemos lançar mão de outro meio de transporte. Eu não sei se os nossos irmãos encarnados entenderão, mas, sinceramente, não estou muito preocupado com isto. Existem coisas que, por mais nos esmeremos, não conseguiremos explicar com a clareza necessária. Se temos, por aqui, veículos e estradas, por que haveríamos, em qualquer viagem que façamos à Terra, exercer a volitação, que, é bom que se diga, não é, para todos os desencarnados, o recurso mais seguro e mesmo mais rápido de locomoção. Ainda, em maioria, não controlamos os impulsos da mente. Enquanto a nave, conduzida por um piloto automático, se punha em movimento, observei que Odilon se entregava a proveitosa reflexão, da qual, não resistindo em participar, quis igualmente tirar proveito incomodando-o com as minhas perguntas. Meu caro amigo, disse-lhe, com uma piscadela para o Paulino, poderíamos saber em que você está pensando? Em nada demais, Inácio, em nada que você ou o Paulino já não saibam, mas, com certeza, não ainda o bastante, redagui. Concorda, Paulino? É claro. Eu não tenho o pudor de confessar minha mais completa ignorância. Sei mais da terra que do mundo espiritual, e eu melhor conheci a velha caficaça que deixei, do que o corpo de que agora me servo. Todas as minhas noções de anatomia se ultrapassaram. Quer dizer, então, dos meus parcos conhecimentos psiquiátricos. Se a terra é uma dádiva de Deus aos homens, eu nem sei o que dizer das dimensões espirituais. Não é de admirar, prosseguiu Paulinho, que a maioria se sinta, deste outro lado, como quem vive num mundo de superfície espelhada. O mundo espiritual é fantástico, exclamei. Quem o terá construído, ou melhor, esbravado? Cogita-se, no planeta, que seres extraterrestres o tenham habitado outrora. Penso que as dimensões espirituais mais próximas dele foram colonizadas por eles, os extraterrestres, que, em última análise, são seres oriundos de dimensões superiores. Os homens desencarnados não poderiam ter feito isto aqui, com toda a perfeição e beleza. Pois era justamente sobre o que eu estava meditando, Inácio. Comparada à região em que nos encontramos domiciliados, a Terra é um mundo primitivo e, comparando-se às zonas subcrostais, que visitaremos, a Terra é um orbe superior. Todos vivemos, em qualquer parte, de acordo com a relatividade das coisas, com a relatividade de que as coisas se compõem. De acordo com a menor ou a maior velocidade das partículas, não é? A vida e a morte são, basicamente, uma questão de física e de espiritualidade. De espaço e de tempo, falei, sem saber expressar o que estava sentindo.
de espaço, de tempo e de luz, completou barra vertical Odilon. Essa questão de encarnado e desencarnado, ou seja, de estar encarnado ou desencarnado, é uma simples questão de palavras. Sim, Inácio, a rigor, é isto. Para os homens na Terra, revestidos de matéria grosseira ou de um cujo arranjo molecular se dá, digamos, em menor movimentação ou celeridade. Estamos, de fato, desencarnados, embora o corpo espiritual que ocupamos ainda se constitua de matéria. No entanto, para os espíritos acima de nós, habitantes de dimensões dieterizadas, nós, os desencarnados, não passamos de seres encarnados, ocupando um corpo sujeito a muitas vicissitudes, inclusive enfermidades e morte. É claro. O perispírito ainda é carne e, como tal, passível de adoecer e se desgastar. Penso que, no futuro, os homens necessitarão rever os conceitos de encarnado e desencarnado e mesmo mudar a terminologia com que se referem ao corpo que, em verdade, para o espírito, apenas sofre mutações, de acordo com a disposição das partículas enérgicas que o constituem. Seria, então, Odilon, indaguei, lícito imaginar que, para seres mais primitivos na escala evolutiva, os homens estejam desencarnados? Perfeitamente. Existem mundos físicos de dimensões outras onde a vida se manifesta de forma mais animalizada. Vejamos que, até uma simples conversa como a nossa, temos dificuldades com a palavra, porque o nosso vocabulário ainda é muito pobre. Novos termos surgirão e serão cunhados, para que as ideias que se definam com maior precisão, expressando a realidade. O que é o corpo de carne? Energia. O que é o perispírito? Energia. A argila, o granito e o aço têm o mesmo princípio. O que distingue esses elementos, quanto à flexibilidade e propriedade outras é a combinação entre as moléculas que os estruturam. O hidrogênio e o oxigênio, isoladamente, são gases. Todavia, se juntarem em determinada proporção, duas moléculas de hidrogênio para uma de oxigênio, teremos água, que é matéria liquefeita. Sem dúvida, Dr. Odilon Apateu Paulino, que, embora desencarnado, eu me sinto encarnado, inclusive com quase todas as necessidades fisiológicas do homem comum. Por exemplo, sinto fome e sede, tenho pelos no corpo, a minha barba cresce, de quando em quando, não com a frequência que eu fazia na Terra, preciso ir ao sanitário, ao chuveiro, tomar banho. Paulino, disse, não contendo o riso, prepare-se. Você está pronunciando heresias, uma atrás da outra, prepare-se para apanhar. Dos espíritas, que adoram bater na gente, os desencarnados. Como vocês sabem, prosseguiu todo o mentor, não temos mais determinados órgãos, que, aliás, já se encontram em extinção no corpo humano, a vesícula, o apêndice, o trato intestinal apresenta-se-nos resumido, a dentição, exclamei. Quando tinha dentes no mundo, eu podia contar 32 elementos, incluindo os sisos, ou terceiros molares, superiores e inferiores. Usei chapa durante muito tempo, prótese total removível, Inácio. Dentadura. Agora, que outra vez me nasceram dentes, tenho uma dentição de 20 elementos, me desapareceram, em definitivo, os 4 sisos, os 4 segundos pré-molares e os 4 caninos. O que você iria fazer com os caninos por aqui? Perguntou Odilon, passando a mão sobre a minha cabeça e desarrumando os meus cabelos. Dilacerar um apetitoso pedaço de carne, respondi, devolvendo a brincadeira. Os nossos sentidos e implementos físicos, Inácio, à medida que subirmos, serão suprimidos pela evolução, por absoluta falta de uso. No caso específico dos dentes, a dentição infantil é formada por 16 elementos, 2 incisivos centrais, 2 laterais, 2 caninos e 4 molares, na maxilar e na mandíbula.
Os dentistas terão mesmo que procurar outra profissão deste outro lado. Por este motivo, Inácio, é que eu estou entrando na sua área. Vocês, os médicos, que nos marginalizavam profissionalmente, vão ter que nos aguentar como concorrentes. Nós, os dentistas, depois da morte, haveremos todos psiquiatras, comentou Odilon, arrancando risos de Paulino. O veículo que nos transportava diminuiu a velocidade e percebemos que estávamos atravessando uma área de turbulência. Estamos chegando, exclamei. Pousaremos dentro de instantes, observou o instrutor, correndo os olhos sobre os painéis da nave. Então, Odilon, quis voltar ao assunto que me chamara a atenção. Você acredita que os conceitos de estar ou não estar encanado ou desencanado necessitarão ser revistos? A palavra limita o pensamento e estreita a imaginação. Inácio, a palavra carne, diante das descobertas da física, está ultrapassada e expressando uma ideia equivocada, alimentando no cérebro humano uma ilusão, da qual o homem precisa se libertar. O espírito é um ser energético por natureza e o seu corpo nada mais é que a sua própria exteriorização. Morrer é um fenômeno transfiguratório. Nada mais do que isto. A morte é uma dissociação de partículas que, uma vez separadas, provocam uma espécie de desintegração energética. A cobra troca de pele, o pássaro muda de plumagem, a lagarta se transforma em borboleta, as árvores se livram das antigas folhas. Por que somente o homem estaria impedido de se metamorfosear, despindo-se dos elementos gastos da parte mais externa do seu organismo? Não havia mais tempo para alongarmos considerações. 26. A cápsula pousou em lugar seguro e, assim que deixamos o seu interior, constatamos, de imediato, a enorme diferença atmosférica e climática da região, contrastando com o ar puro e a temperatura ambiente que se mantinham inalteráveis dentro da nave. Fenômeno interessante, que, sinceramente, eu não saberia explicar. Logo que a respiração se tornou mais difícil, os nossos corpos espirituais se adensaram e passamos a nos sentir mais pesados que o habitual. Examinando o terreno, verificamos que a região, do ponto de vista topográfico, era do tipo vulcânica, coberta por extensa camada de poeira vermelho acinzentada, que impedia a passagem dos raios do sol. Estamos, esclareceu Odilon, em pleno umbral, o chamado umbral grosso, nas vizinhanças da crosta que a interpenetra em toda a sua extensão. Umbral grosso? Perguntou Paulino, que transpirava abundantemente. Sim, o umbral, em muitos pontos, se confunde com a crosta, daí dizermos que é sobre a superfície da Terra que ele começa, quer dizer que os encanados, de certa forma, vivem no umbral, que não é, conforme se pensa, uma região à luz. Interpenetra o orbe. Em toda a sua extensão, em profundidade razoável, variando de acordo com a menor ou maior concentração de entidades que nele vivem. E abaixo, o que existe? Trevas mais densas e o que, genericamente, chamamos abismo. São regiões habitadas? Como não? Respondeu o mentor, sem ampliar considerações. Para onde nos dirigimos? Foi a minha vez de indagar, pois me sentia incomodado por aquele ar asfixiante. Os meus pés parecem de chumbo, tenho a impressão de que bracejamos num mar feito de lama. Que dificuldade, tenha calma, Inácio. Procure se movimentar sem aflição, logo, você se acostumará. Sobretudo, não se deixe impressionar pela paisagem, conserve a mente liberta de influências de caráter negativo. Embora estivéssemos percorrendo uma superfície mais ou menos plana, a sensação era de que estávamos subindo um morro. Não há perigo de que sejamos identificados? Questionou Paulino. Não, pela maioria, os nossos corpos espirituais se adensaram e o ambiente escuro nos é favorável. Não obstante, convém que nos mantenhamos cautelosos. Muitas entidades argutas dominam por aqui vastos territórios.
Territórios que disputam, entre si, com extrema violência, entidades argutas e delinquentes, não é? Observei. Espíritos, Inácio, nossos irmãos, que vivem à margem da lei, por ainda não terem despertados para a verdade, habituaram-se a viver aqui. Sim, e se movimentam com a maior facilidade, misturam-se aos encarnados e aos desencarnados e não querem se desalojar. Aprenderam a viver por aqui e se consideram donos do pedaço, exclamei. Tem de tudo o que necessitam? Perguntou Paulino, atendendo o instrutor que nos solicitara diminuir o tom de voz. Menos, é claro, o essencial, a luz, a paz, o amor, mas vivem alegres e felizes. Felicidade é algo que desconhecem, quanto alegria, é oriunda da insanidade. Mal Odilon terminara de responder, avistamos um grupo de 6 entidades ao redor de uma fogueira. Ajam com naturalidade, solicitou-nos, eles já nos viram. Continuemos a caminhar e, se formos interpelados, deixem que eu fale por nós. Inácio, finja-se de mudo, vai ser difícil, retruquei. E você, Paulino, faça-se de desentendido. O que vocês querem? Perguntou o líder, que me pareceu ter mais de 2 metros de altura. Estão perdidos? Este território tem dono. Sim, estamos perdidos, respondeu Odilon. Estamos à procura de uma passagem que nos leve ao interior. Aqui já é interior. Mas ainda? Ironizou o quase gigante, provocando gargalhadas nos companheiros. E esses 2 bobos, não dizem nada? Não fale assim, Rubião, interveio uma mulher com o corpo quase à mostra. O rapaz é interessante. Está à venda? Perguntou, olhando sedutoramente para o Paulino. Antes que a situação se complicasse, Odilon desconversou. Ambos já foram adquiridos. São mercadorias que estou entregando. Quem são os felizardos? Tornou a feliz irmã. Os monges beneditinos. Bastou que ouvisse referência aos monges beneditinos para que a mulher se contivesse e Rubião, cuspindo na fogueira, se acomodasse numa pedra. Eles irão trabalhar com livros, são hábeis com a escrita. Procuramos o caminho para uma central do livro apócrifo, que existe nas imediações. Eu já ouvi falar, respondeu Rubião, blasfemando em seguida, os monges. São terríveis e implacáveis. Tomaram-nos o Lúcio, vocês se lembram? Disse, virando-se para os demais integrantes do grupo. Aqueles pederastas. Andam com um crucifixo dependurado no peito e o demônio nas costas. Isto aqui seria bem melhor sem eles. Sigam adiante, falou um terceiro, que exibia uma enorme cicatriz de um lado ao outro da face. A uns 3 quilômetros daqui, existe uma garganta para o interior da terra. Vocês querem um pedaço de carne? Questionou Rubião, estendendo-nos uma fatia do animal que assavam na fogueira. Comam. É porco-espinho. Desta vez tivemos sorte, porque quase sempre temos que nos contentar com ratos e lagartos. Comam. Este aqui é bem grande. Não estamos com fome. Como ousam recusar um pedaço de carne das mãos de Rubião? Vamos, provem. Por acaso, são vegetarianos? E gargalhava com o espeto na mão. Este velhinho aí parece estar com vontade. Erguendo-se dentre os outros, que permaneciam acocorados, a entidade caminhou na minha direção e encostou em minhas narinas aquele naco de churrasco de porco-espinho. Confesso-lhes que me senti de estômago dividido. Há quanto tempo, meu Deus, eu não era tentado daquele jeito. Vamos, uma mordida só, insistia Rubião. Depois, vocês poderão passar. Antes que Odilon tomasse uma de suas inesperadas e sábias providências, confesso-lhes, meus amigos, que, mesmo depois de morto, a carne é fraca. Pressionado pela entidade, fui para o sacrifício, com o intuito de poupar os 2 amigos, que não acreditaram no que viram. Quando abri a boca devorei um naco de carne assada na brasa. Agora,
gritou o líder. Sumam daqui. Não nos comprometam. Não queremos nada com aquela corja de religiosos. Mentirosos. Eles comem carne, e da melhor, e tomam vinho todos os dias. Sumam daqui. Eu não sei dizer-lhes o que, então, se passou, assim que nos distanciamos uns a 30 metros daquele grupo de nômades do umbral. O meu estômago, o meu estômago, e a minha cabeça e o meu intestino e não sei mais o que em mim, tudo, enfim, começou a rodar, um mal-estar indizível, que eu só me lembro de ter sentido igual no dia em que fizemos um churrasco no sanatório e, sozinho, comi quase um cupim inteiro, assadinho com pimenta. A impressão que tinha era que eu iria desencarnar de novo. E comecei a vomitar, vomitar, vomitar. Devo ter vomitado a alma, ou o espírito, sei lá, inteiro. Uma substância escura, feito borra de café, como se eu estivesse tendo uma hemorragia interna, era expelida aos golfões. Depressa, Paulino. Precisamos de um pouco d'água, pediu Odilon, tão pura quanto possível. Água, doutor Odilon? Onde consegui-la? Eu estava quase desfalecido, mas ouvi quando o mentor disse, aquela pedra redonda, meu filho, traga-a. Deixando-me aos cuidados do Paulino, que me apoiava a cabeça, Odilon partiu a pedra que era oca por dentro e represava em seu interior pequena quantidade de linfa cristalina, que ele tratou rapidamente de magnetizar e servir-me aos goles. Beba, Inácio. Beba e respire devagar. Depois, com a ponta dos dedos, à semelhança de conta-gotas, ele me fez escorrer 3 gotas d'água em cada narina e assim, aos poucos, fui me recuperando. A cabeça parou de rodar, os vômitos cessaram, a pulsação cardíaca se normalizou. Preciso ir ao sanitário, disse-lhes, tentando me colocar de pé. Sanitário, a quê? Reagiu, Paulino, tão surpreso quanto eu. Por favor, solicitei, afrouxando a calça, afastem-se. E, ali mesmo, sem qualquer escrúpulo, improvisei uma latrina. 27. É possível que os nossos irmãos encarnados estejam, neste instante, questionando a veracidade das informações que lhes transmito ou, no mínimo, as estranhando, e, neste sentido, peço-lhes desculpas, se não tenho uma forma mais elegante e discreta de me referir ao episódio, que ainda hoje, quando dele me recordo, me provoca náuseas. O meu intuito, evidentemente, não é o de escandalizar, mas, sim, o de mostrar quanto ainda prosseguimos humanos além da morte. Demorei um tempo considerável para me recuperar, com Odilon e Paulino se desdobrando nos cuidados que passei a requisitar. Um simples e ingênuo pedaço de carne, lamentei. Será que estava contaminado por alguma bactéria? É possível, Inácio, respondeu o mentor, e, depois, aquela fumaça que eu impregnava. A fogueira em que o porco-espinho estava sendo assado foi acesa com detritos poluentes, isto tudo, é claro, sem levar em consideração a causa determinante. Qual? A natural rejeição do seu organismo espiritual, não mais afeito a alimentos dessa natureza. De fato concordei, de há muito a minha dieta se reduziu a água, sucos e caldos leves, por este motivo, não resisti à tentação. É uma pena, o que é uma pena, doutor? Questionou Paulino. Que eu não possa mais sequer ingerir um pedaço de carne. Morri em definitivo e preciso me conformar com a ideia. Não tenho mais estômago para certos prazeres do mundo, agora, só na próxima encarnação. E, mesmo assim, se o senhor não renascer filho de pais vegetarianos, o que não será difícil, observei, já que os adeptos de uma alimentação totalmente isenta de proteína animal estão aumentando dia a dia. Eu não sei o que há de ser dos criadores de animais para o abate. Esta, com certeza, não é uma boa notícia para os invernistas de Uberaba, que terão que mudar de ramo e transformar os seus latifúndios em pequenos sítios e chácaras,
com árvores frutíferas, hortaliças, o comércio mundial de carne, vai demorar um pouco, Paulino, mas irá quebrar, literalmente. Como, por exemplo, o comércio de tabaco. Quando o pessoal se conscientizar de que fumar provoca câncer, entre outras inúmeras patologias graves, os lobistas do cigarro, que ganham cifras inimagináveis, ficarão desempregados. Respirando um pouco mais aliviado e quase pronto para reencetar a caminhada, aduzi, não fossem as autoridades que se corrompem, nos 4 cantos do planeta, diversos lobbies não teriam a força que têm. Um exemplo. O lobby da indústria farmacêutica. Qualquer medicamento está pela hora da morte, no duplo sentido, porque, infelizmente, muitos medicamentos são completamente inócuos, quando não se responsabilizam por um sem número de reações adversas. Não estranhe o que eu vou lhe dizer, com as exceções de praxe, os donos das indústrias farmacêuticas, cujos nomes permanecem no anonimato, chegam a se regozijar com as doenças que se cronificam. Como assim? Você já pensou enquanto rende um diabético, que a vida inteira é obrigado a tomar remédios, um hipertenso, um aidético, o portador de uma simples gastrite, um epiléptico? Inácio, advertiu-me Odilon, precisamos seguir. A cura definitiva de certas enfermidades interessa apenas aos que delas sofrem. Este é o nosso mundo, Paulino, o mundo para o qual, sem dúvida, haveremos de voltar, não sei quando. Inácio, tornou a me chamar o instrutor, em tom de repreensão. Não, Odilon, eu não estou falando demais, estou falando demais você não está, porém, deixe-me, então, terminar o que comecei, eu não consigo ficar com nada atravessado na garganta. Eu assumo a responsabilidade. O pessoal lá embaixo, Paulino, continuei, o pessoal da indústria bélica, que envolve bilhões de dólares, fomenta a guerra em diversos países, eles precisam explodir as ogivas nucleares, utilizar os artefatos de destruição em massa, os mísseis, que também têm prazo de validade. Os fabricantes de armas pesadas pressionam os governos em favor da guerra. Ninguém fabrica bombas para simples armazenagem ou helicópteros, bombardeiros, tanques, submarinos atômicos, por puro diletantismo. Há um serviço de espionagem na Terra, altamente remunerado, com o propósito de lançar um país contra outro, terroristas que são treinados, como o caso daquele que destruiu, em Manhattan, as Torres Gêmeas, o World Trade Center. Sim, ele foi treinado pelos norte-americanos, que, agora, ofereceram uma recompensa por ele, vivo ou morto. E o lobby das religiões? Acrescentei, esforçando-me para me colocar de pé, numa tentativa de que Odilon não me chamasse a atenção novamente. O que, confesso, de nada adiantou. Inácio, carecemos de nos manter vigilantes, eu sei, mas ainda me encontro sob o efeito da carne que me intoxicou. Não se preocupe, vou concluir. Você acha, Paulino, que a Igreja, sendo uma instituição milenar, se interessa pela verdade, que a constrangeria mudanças radicais? Para ser sincero, não. Bastaria que ela admitisse a reencarnação, para questionar os principais dogmas sobre os quais se fundamenta. O que os padres e os bispos, os cardeais e o papa haveriam de fazer, e os leigos, que ganham dinheiro às custas de uma literatura religiosa, e os que vivem do comércio das artes sacras, se o Vaticano se visse obrigado a capitular, de um instante para outro, em suas velhas concepções. Quanto dinheiro a Igreja de Roma movimenta no mundo todo? É uma luta de interesses, ao que estou sabendo, disse-me Paulino. Há um filme sobre a vida do Cristo sendo exibido na Terra. Eu sei, está sendo acusado de antissemítico, não é? Sim. Mas, permita-me dizê-lo, segundo informações que possuo, o filme A Paixão de Cristo retrata a realidade. Foram mesmo os judeus que crucificaram Jesus.
Por que não assumir a culpa? Fomos nós, foram, sim, eles, enfim, a humanidade que o condenou à morte ignominiosa. O Cristo ainda é o grande rejeitado pelos homens. Enquanto, coletivamente, não nos penitenciarmos de nossos erros, não nos redimiremos. Carecemos de ser honestos e reparar o histórico equívoco, o maior que cometemos desde a criação do mundo, de termos mandado o Filho de Deus para a cruz. O problema é que não estamos querendo ver na tela cinematográfica, diante de nossos olhos, o que nos incomoda a consciência. Jesus apanhou tanto e sofreu tantas torturas, que foi levado semi-morto ao Calvário. Todas as humilhações, possíveis e inimagináveis, lhe foram infligidas. Pôncio Pilatos era, sim, um fraco, porque, na condição de governador da Judéia, tinha amplos poderes para libertar o mestre, mas, apesar de ter tentado por 3 vezes consecutivas influenciar a decisão dos judeus, preferiu lavar as mãos e se omitir. Inácio, silêncio, solicitou Odilon, preocupado com o vozerio que ecoava nas imediações. Escondendo-nos de trás de grande rocha, vimos 4 monges que se aproximavam, conversando. Precisamos estender a nossa influência, falava um deles com os demais. A vida é uma constante luta pelo poder. Não existe céu, não existe inferno. Os nossos teólogos estavam enganados, mas numa coisa estavam com a razão. Em qualquer parte do universo, o forte subjuga o fraco. Não podemos ceder em nossas concepções ou seremos escravizados. Deus é a vontade da maioria que prevalece. Somos as leis da natureza, que, por nós, se manifestam. Depois da morte, não existe o mundo que pregávamos, mas podemos criá-lo. Vocês estão de acordo? Tudo é uma questão de obediência àqueles que nos dirigem. Não podemos nos desunir, sob pena de nos fragilizarmos, e 2000 anos estarão praticamente perdidos. Somos imortais, viveremos para sempre. No entanto, procuremos viver como nos agrada e convém. Quem não está do nosso lado é nosso adversário, quer nos submeter. É simples. Alguns mandam, outros obedecem. As coisas sempre foram assim e não vão mudar nunca. Pertencemos a uma organização religiosa que tanto nós quanto aqueles que nos antecederam lutamos e ainda lutaremos para manter, ao longo dos séculos. Não podemos permitir que quem chegou agora nos tome o lugar. E é o que os nossos opositores pretendem, os que se intitulam evangélicos, espíritas. Deus somos nós. Onde é que está Jesus Cristo, que nunca vimos? É uma ficção? Não importa. Seja na terra ou aqui, tudo é uma coisa só. Precisamos valorizar o princípio da obediência. Os mais inteligentes e os mais fortes devem comandar. Os nossos inimigos são os outros. Que isto fique bem claro. A Igreja de Roma não pode ruir, caso contrário, perderemos os nossos privilégios e nos transformaremos em serviçais. 28. Atento ao diálogo que os monges tratavam entre si, ouvidei completamente os sintomas remanescentes do súbito distúrbio que um naco de carne me causara. Eu estava impressionado. Os 4 beneditinos, detendo-se na marcha empreendida, prosseguia conversando rente à enorme pedra que nos escondia. Apoiado, redarguiu um deles. Não podemos, de fato, ceder. A troco de que, recuaríamos. Acho, no entanto, extremamente difícil nos unirmos. Infelizmente, estamos divididos. Diversas ordens religiosas querem o poder com exclusividade. Careceríamos de realizar um grande concílio, segundo estou informado, retomou a palavra o primeiro. Está sendo feito um esforço muito grande neste sentido. Os nossos superiores têm promovido sucessivos encontros e cogita-se da eleição de um líder, de um papa. Por que não? Precisamos voltar a ser fortes, pois a nossa falta de unidade é que vem favorecendo o avanço de nossos adversários. Seja como for, o Papa sempre foi um ponto de referência aí,
Se a igreja é uma instituição entre os dois planos da vida, está passando da hora de melhor nos organizarmos. Alguém está sendo cogitado para tanto. Algum que já tenha ocupado a dita cadeira de São Pedro. Os pretendentes são inúmeros, mas a tendência é que seja eleito o cardeal ele. L. Questionou, espantado um terceiro. Então, ele já se encontra em nós? Sim, a sua política de dissidência ainda vem repercutindo. Precisamos de um líder assim, que não se submeta a pressões e faça o que deve ser feito. Os modernos teólogos têm se aproximado, perigosamente, de ideias que nos fragilizam e descaracterizam. Ele é ultraconservador e, com o seu carisma, poderá fazer com que voltemos a ser fortes e respeitados. Nada de contemporizar. Se necessário, reeditaremos a Idade Média. Conforme sabemos, repito, não nos deparamos, deste outro lado, com a existência do céu e do inferno, nem tampouco do purgatório ou do limbo, argumentou o menos experiente deles. Por conta disto, temos perdido muitos fiéis, milhares têm abandonado as nossas fileiras, aderindo a seitas ou a escolas filosóficas que se multiplicam, não por interesse à verdade, mas à supremacia de suas ideias. O que é a verdade? Ninguém sabe. Tenho para comigo que a verdade é uma concepção dos mais inteligentes. Como ia dizendo, o céu e o inferno, tanto quanto o purgatório ou o limbo podem vir a ser criados. Os espíritas, por exemplo, talvez nossos mais ardilosos adversários, vêm criando um mundo espiritual à moda deles, tudo a partir da literatura e dos adeptos dessa heresia chamada espiritismo, que é preciso ser combatida com maior veemência. A nossa literatura restringe-se à terra, observou um dos quatro. Pois então, e os espíritas, pelo menos no Brasil, vão colonizando o espaço, constroem cidades, fundam núcleos de trabalho, instituições próximas à crosta, influenciando o pensamento dos homens, o pensamento criador. Não podemos decepcionar os nossos seguidores. Este é o ponto central. A igreja cresceu e achou que podia parar. Foi o nosso grande erro. Mas ainda há tempo de recuperar o terreno perdido. Os espíritas e os evangélicos são minoria. Temos gente de sobra para enviar a eles, com o intuito de perturbá-los. Aliás, a sua liderança encarnada já se encontra desnorteada, desde que o chefe deles deixou o corpo, Chico Xavier. Eu não sei como deixaram crescer tanto, comentou um dos quatro. Foi um grande descuido, para mim, observou o mais prolixo. A culpa foi daquele Monsenhor Scarzeli, que ninguém sabe por onde anda, para submetê-lo a merecida e justa punição. Ele não tomou qualquer providência. O tal de Chico Xavier era um dos nossos. Muitos dos católicos passaram a ler livros espíritas e, em consequência, a mudar o pensamento a respeito da vida além da morte. E nós sofremos o reflexo, sem dúvida, sem dúvida. Eu não sei se não estamos acordando tarde demais. Os governos não se submetem mais ao Vaticano, a palavra do Papa não tem ecoado como outrora. São ainda os nossos milhares de adeptos que representam milhares de votos, que impedem que a Igreja de Roma se desautorize em definitivo. O pessoal está imaginando que, do lado de cá, não temos força alguma e nada, absolutamente nada, representamos. Os espíritas, por assim dizer, estão tomando de assalto o nosso céu, apropriando-se do que é nosso. Isto é um absurdo. Por este motivo, temos grande confiança no cardeal e seus assessores. Precisamos enviar os nossos representantes ao grande conclave. Quando se dará o evento? Perguntou um dos beneditinos, alisando o cavanhaque. Antes de 2010, com certeza. E esperamos que as decisões tomadas se reflitam sobre as decisões do novo Sumo Pontífice. O sucessor de João Paulo II, ele mesmo, que, somente aqui entre nós, já deveria ter renunciado ou, do ponto de vista do conservadorismo e da ortodoxia, o seu pontificado, o mais longo da história,
Não foi de todo mal, mas foi o período de tempo durante o qual a igreja, no que se refere ao número de seguidores, mais perdeu. A nossa força, a bem da verdade, nunca esteve tanto em nossa doutrina. As considerações daqueles 4 monges me deixaram boquiaberto. Sinceramente, eu não sabia o que pensar. Quando, lentamente, recomeçaram a seguir, ainda pude ouvi-los em seus sombrios argumentos. A vida é resultado do pensamento, o que pensarmos se fará. Os espíritas têm mobilizado grande força mental e, assim, vem dando nome às nossas coisas, e fazendo aparecer coisas deste lado. Não temos problemas dessa natureza na Europa, na América do Norte, na Ásia e em outras partes do mundo, mas no Brasil, precisamos cuidar, falou um dos 4, gesticulando com violência. Se a guerra acontecer, sim, é possível que o Papa venha parar no Brasil, que ainda é uma das nações onde o catolicismo predomina, como há de ser se, em seu provável futuro exílio, o Santo Padre encontre um povo dominado pela superstição. Providências urgentes necessitam ser tomadas, pois, em meio a esse misticismo religioso do brasileiro, como se já não bastasse, alastra-se a erva daninha do novo pentecostalismo, que, diga-se de passagem, está intentando seguir os passos na igreja nos humilhando. Na atualidade, controla um partido político de projeção nacional, diversas emissoras de rádio e televisão, templos imensos e suntuosíssimos, construídos ao lado de nossas capelas quase em ruínas. De um lado, os espíritas nos acossam com as suas concepções, oriundas de uma doutrina pretensiosa, que se propõe unir ciência, filosofia e religião. De outro, os evangélicos com seu discurso de prosperidade e suas sessões públicas de exorcismo, enquanto temos um comparecimento de 100, 200 fiéis em nossos ofícios religiosos domingueiros, os evangélicos realizam 2, 3 ou mais cultos por dia, nos quais chegam a reunir milhares de pessoas. Ele precisa começar a agir com mão de ferro e logo. Então, o mais jovem dos monges beneditinos resolveu indagar. O Senhor afirmou, disse, dirigindo-se ao mais falante, que Deus somos nós. Tudo bem. Mas quem tomará conta do inferno? Ora, irmão, respondeu com ironia, se todo o problema da igreja se resumisse em nomear alguém para exercer as funções de Satanás. Acredite, haverá candidatos a granel, mas até se abríssemos vagas para que alguém fizesse, junto aos mortos e aos vivos, as vezes de Deus. Quanto a isto, não se preocupe. Enquanto só 4 desapareciam numa curva da lúgubre estrada, olhei significativamente para Odilon e perguntei, estarei sonhando? Paulino estava lívido e, meneando a cabeça, só conseguia murmurar, não é possível. Eu não creio no que acabei de ouvir. Isto não existe. Imagine, meu filho, como os nossos irmãos encarnados receberiam tal informação, pronunciou-se Odilon, com a serenidade de sempre. Receberiam, não, Odilon, apartei, se depender de mim, eles irão receber, e terão que digeri-la como eu, que tive que engolir um pedaço de porco espinho assado. Que asco, meu Deus! Não posso nem me lembrar, que me dá vômito. Eu nunca pensei que espírito pudesse ter enxaqueca, e dor de cabeça, Inácio, e dor de cabeça, redarguiu o mentor, dando duplo significado às suas palavras. 29. Esperamos um tempo e seguimos adiante, tomando como referência o rumo para onde aqueles 4 frades haviam se dirigido, certamente buscando uma das entradas para o interior da terra. Não tivemos que caminhar muito, pois, numa grande depressão do solo, deparamos com uma fenda da qual emanava mais forte calor e um mau cheiro quase insuportável. Você está bem, Inácio? Perguntou-me Odilon. Ótimo, respondi, pronto para outra. Nem pensar, redarguiu o companheiro, franzindo o senho. Tenhamos a máxima cautela e,
Doravante, nos limitemos a conversar tão somente o necessário. Trata-se de uma caverna, semelhante às que já conhecemos,